Olá, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é uma grande satisfação e um prazer poder estar neste momento compartilhando com vocês uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Esse texto que fala sobre a supremacia de Cristo e que nos remete ao interessante tema e uma pergunta sobre quem é Jesus. Vamos ao texto. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligardes na terra, será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vivemos na era da informática e isso nos trouxe muitos benefícios, porém é muito claro que os relacionamentos pessoais, principalmente entre os jovens, têm sido cada vez mais virtuais. Muitas pessoas não se conhecem de verdade, embora saibam bastante da vida que as pessoas vivem e postam nas redes sociais. Passam de um relacionamento virtual, de um relacionamento raso, de um relacionamento muito superficial. Embora hajam algumas controvérsias teológicas acerca da declaração de Jesus, não há, na verdade, como negar a sua supremacia nesse texto. Mesmo o então discípulo Pedro, que testifica a respeito desta supremacia, não tem como negá-la. O Cristo ele veio para cumprir a sua missão de resgatar a humanidade e o estabelecimento de uma comunidade eclesiástica estava atrelada a princípio a um grupo de 12 homens que foram treinados e incumbidos de difundirem as boas novas e fundamentarem a igreja nas bases mais sólidas, base essas que é Jesus Cristo. A primazia de Pedro, defendida pelos católicos, não é algo que nós devamos consumir as nossas energias neste estudo. Mas mesmo porque o texto proposto, por si só, ele já testifica a supremacia de Cristo, que é realmente incontestável em toda a Escritura. Eu gostaria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta e me acompanhasse no texto que segue. Neste momento nós vamos falar sobre um ambiente confuso que o versículo 13 vem nos apresentar. O acontecimento que o texto irá narrar, ele ocorre na região de Cesareia de Filipe, uma região esta que distava a 190 quilômetros de Jerusalém e que estava ao pé do Monte Hermon. No entanto, era uma região completamente confusa, religiosamente falando, porque ali já havia sido o centro, o grande centro de culto a Baal, que é um deus cananeu. Também havia ali diversos templos a uma divindade chamada Pan. O próprio Herodes o Grande também havia erguido um templo ali em homenagem a César Augusto. E foi nesse ambiente completamente confuso que Jesus busca a oportunidade para extrair de seus discípulos resposta para duas perguntas. E a primeira dessas perguntas é: como as pessoas me veem?
como essas pessoas, quem essas pessoas dizem que eu sou. Segundo Robert Monson, em seu comentário bíblico contemporâneo do Evangelho de Mateus, ele diz que parece que o objetivo desta pergunta não é simplesmente saber o que os outros estão dizendo a respeito de Jesus, mas corrigir na mente dos discípulos qualquer má interpretação a respeito de sua missão. Na realidade, o contexto histórico nos leva a pensar dessa maneira. Cesareia de Filipe era uma região verdadeiramente confusa, era uma verdadeira torre de Babel religiosa. Na própria resposta que os discípulos dão a Jesus, é possível perceber essa confusão que dominava e influenciava as pessoas daquela região. Veja que no versículo 14, eles vão dizer que uns achavam que ele era o João Batista, outros que eram Elias, outros que eram Jeremias e um dos profetas. Com exceção, na realidade, de Elias, que fora transladado, todos os demais profetas citados, todas essas demais pessoas citadas, elas estavam mortas, elas já não faziam mais parte da realidade daquele contexto. Então, nos leva a crer que aquelas pessoas achavam que Jesus era uma pessoa redimida, um profeta que havia voltado à vida. O conhecimento que essas pessoas tinham a respeito de Jesus era muito vago, era muito raso, porém o fato de eles acharem que ele era um desses profetas denotam que eles acreditavam, eles tinham Jesus como um porta-voz de Deus, que era o que os profetas eram, né? Porta-vozes de Deus. Inclusive, por conhecerem a autoridade com que Jesus falava, descrita em Lucas capítulo 4, verso 32, nós podemos ver isso também. Que eles ficavam admirados porque Jesus, ele ensinava com autoridade. Mas por que aquelas pessoas achavam que Jesus seria um daqueles profetas? Isso pode ser explicado por conta da literatura apocalíptica judaica. Essa literatura que tinha uma cosmovisão própria do texto literário, de acordo com Osborne, um teólogo americano do Novo Testamento, estudioso do Novo Testamento, esse gênero literário se intensificou por volta de 200 a.C. e 100 depois de Cristo. Porém, o Antigo Testamento, ele já havia manifestações desse tipo de literatura. Nós podemos constatar isso, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, que diz: "Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Então era uma confusão alimentada por uma má interpretação na realidade. Lucas irá ficar claro, em Lucas capítulo 1, irá ficar muito claro que quando Jesus diz que Elias já veio, os seus discípulos compreendem que ele estava falando de João Batista. E o próprio Lucas, ele vai descrever ali, né, que Jesus vai dizer que João Batista, ele veio no espírito e no poder de Elias. Essa é a interpretação, né? Que ele veio no poder, no espírito de Elias, com aquela mesma virtude de denunciar o pecado que Elias tinha. Então, essa é a interpretação para o Elias que havia de vir, porque Elias não havia voltado na pessoa de João Batista, mas as características de Elias estavam inseridas no profeta João Batista. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor esta confusão, eu quero aqui trazer uma ilustração de 3 cegos e um elefante, onde colocaram um elefante na frente de 3 cegos e disseram: "Há um animal na vossa frente.
toquem nele e depois me digam o que é. Nenhum daqueles 3 cegos jamais tinham tido qualquer contato com um elefante, portanto, eles não faziam ideia, né, do que era um elefante. O primeiro se aproximou, tocou na parte do animal e disse: "Que animal esquisito, mas parece com um muro." O segundo homem tocou a outra parte e disse: "Muro? Para mim mais se parece com uma lança. Pois para mim mais se parece com uma cobra, exclamou o outro, com um pouco de medo ainda. "Bem", disse um deles, "também se parece com uma árvore." Todos riram. "Ou com uma corda." Finalmente um deles tentou mais uma vez. "Que nada, se parece com um grande abanador." Riram ainda mais. Tantas opiniões diferentes. Você poderia dizer, mas que grande confusão. Mas não é, pois o elefante ele tem, na verdade, flancos como muros, ele tem 2 grandes dentes como lanças, tem uma tromba que parece uma cobra e pernas como pequenas árvores. O rabo parece uma corda e as orelhas dele se parecem com grandes abanadores. Juntando tudo isso, nós temos uma descrição quase que perfeita de um elefante. Cada um desses cegos, ele viu o elefante numa ótica, mas nenhum deles pôde ver o elefante inteiro, pois ele era muito grande. O elefante era muito grande. Assim também é a nossa percepção a respeito de Deus. Quando não o conhecemos de verdade, nós pegamos todas as informações que nós adquirimos e o identificamos com essas conjecturas. A opinião do povo a respeito de Jesus, ela revela claramente suas crenças místicas e suas tradições. A crença de que alguém podia voltar no corpo de outra pessoa, que era a crença da transmigração da alma, chamada de metempsicose, que era o que os gregos defendiam já há mais de 500 anos naquela época. Ainda vemos hoje muitas pessoas com crença em um Cristo que é completamente diferente daquele que as Escrituras nos revelam. Embora não pareça, conhecer essa perspectiva externa sobre Cristo é importante para a igreja local. Saber o que a comunidade pensa ou quanto ela sabe sobre Jesus pode nos dar ferramentas importantes para nós o fazermos conhecido. O próprio Paulo, quando ele entra no Areópago, ele faz isso. Quando ele começa a andar ali e vê toda a superstição daquele povo, inclusive ele vê um altar com uma descrição ao Deus desconhecido. Então ele vai dizer para os atenienses, apontando para aquele altar, ao Deus desconhecido, que eles mantinham naquele lugar, que era aquele a qual ele anunciava. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23. Mas saber a visão do povo sobre si não era o intuito principal de Jesus. Sendo assim, ele faz uma segunda pergunta aos seus discípulos. Nós iremos tratar neste momento sobre a revelação do Cristo prometido, versículo 15 e o verso 16. Acompanhe na sua Bíblia. Quem sou eu para vocês? Uma coisa era saber o que as pessoas daquela época pensavam ser Jesus. Outra completamente diferente era saber o que os seus discípulos compreendiam ao seu respeito. Como a primeira pergunta parecia ser mais apenas uma introdução para o que Jesus queria realmente saber, ele indaga seus discípulos com esta pergunta: Humeus leget tinai mienai, né? Desculpe-lhe pelo meu grego, pela minha pronúncia, mas quer dizer, mas vós, quem dizeis que eu sou? Era uma pergunta crítica do tipo, o que eles pensam sobre mim, eu já sei. Mas não é isso que me interessa, na verdade.
Eu estou interessado realmente em saber o que vocês que andam comigo, o que vocês que comem comigo, que oram comigo, vocês que estão comigo no dia a dia, o que vocês pensam ao meu respeito, o que vocês sabem sobre mim, o que vocês pensam sobre mim. No original, há uma enorme ênfase posta em vocês. Porém, esse pronome pessoal, segunda pessoa do plural, ele está exatamente no início de uma pergunta. Primeiro ele aparece como uma palavra isolada, com significação própria. Logo após, logo em seguida, ele é incluído, essa palavra é incluída como um elemento do verbo. E o que isso quer dizer? É que a salvação é algo extremamente pessoal. O que as pessoas nutrem a respeito de Jesus é uma coisa, mas o que nós nutrimos sobre Jesus é completamente diferente, é o que realmente importa. O segundo ponto dessa revelação do Cristo prometido é a confissão dos discípulos. Na parte A do versículo 16, vai apresentar, respondeu-lhe Simão Pedro. Importante, primeiro, esclarecer aqui que a pergunta de Jesus, ela foi feita aos 12 discípulos, a todos eles. Jesus, ele pergunta: o que vocês pensam de mim? Quem vocês acham que eu sou? Segundo Hendrickson, quando um dos 12 então responde a pergunta de Jesus, que Jesus fez, ele age assim como um porta-voz de todo o grupo. E a resposta que Jesus lhe dá, ela deve, pois, também ser considerada como não isenta de significação para todo o grupo. Para todo o grupo. Ou seja, da mesma forma como Jesus se dirige, da mesma forma como Jesus dirige a pergunta a todos, a resposta também deve ser considerada para todos os 12 discípulos. E não somente a Pedro. Pedro, ele sempre aparece como um representante dos demais, né? Tanto nos evangelhos quanto nos registros de Atos dos Apóstolos. Nós podemos ver que é possível ver com frequência Pedro se apresentando, né, quando Jesus pergunta, Pedro respondendo. Ele, inclusive, no capítulo 2, no verso 14 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que é um dos versículos, não é? Uma das passagens que eu amo demais na Bíblia Sagrada, que é quando Pedro ele se põe em pé com os 12, né? A palavra vai dizer: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém. Isso é quando da descida do Espírito Santo, e aquelas pessoas que ouviam cada um deles falar em sua própria língua, achavam que eles estavam bêbados já àquela hora do dia. Então Pedro, juntamente com os 11, o texto diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ele se põe como porta-voz, ele se põe como representante daqueles 11 para poder explicar ao povo o que estava acontecendo. E o que é extremamente poderoso, o que é extremamente gratificante e edificante é que quase 3.000 almas naquela oportunidade, com essa explicação de Pedro, se rende aos pés do Senhor. O terceiro ponto sobre a revelação do Cristo prometido é a precisão da confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá no verso 16, na parte B do versículo. Em outras ocasiões, já havia sido feito algumas declarações semelhantes acerca de Jesus. Natanael, por exemplo, ele diz: Mestre, tu és o Filho de Deus.
tu és o rei de Israel, João 1,49. Após Jesus ter dito para ele que o viu antes de que Filipe o chamasse, embaixo de uma figueira, ele dá esta declaração. Todos os discípulos também, quando Jesus ele entra no barco e a tempestade, o vento se acalma, após ele ter andado por sobre o mar, então os discípulos também, eles juntos ali, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Está lá em Mateus capítulo 14 também. Mas a pergunta fica... a seguinte pergunta, mas em que essa nova declaração é diferente das demais? O que é que ela difere das demais declarações? Podemos dizer, primeiramente, que ela se difere porque é uma confissão baseada num pedido de Jesus. Jesus pergunta aos seus discípulos: o que vocês pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Então, o que ela difere, em primeiro plano, é que é uma confissão baseada num pedido de Jesus, numa pergunta de Jesus. Em segundo lugar, é uma declaração que não tem influências emocionais e filosóficas. Pelo contrário, esta é uma declaração refletida, é uma declaração lúcida e, acima de todas as coisas, revelada por Deus. Pedro diz o seguinte: tu és o Christos. Christos, ela é uma transliteração grega da palavra hebraica para Messias, que quer dizer ungido. Usada com um artigo, ela refere-se à figura central da expectativa do Antigo Testamento, que era o Redentor prometido por Deus. Então Israel, ele tinha essa expectativa do Cristo, do Redentor. Então essa confissão, ela é bem significativa, porque o grego, ele vem apresentando aí um artigo na frente de cada um desses elementos que Pedro ele cita: o Cristo, o Filho, o Deus vivo. Então é provável que aqui, em contraste com o grego koiné, o artigo tenha a função de distinguir, de mostrar, como nas nossas palavras, né, o pronome demonstrativo este ou aquele, de demonstrar o Cristo especificamente. Evidentemente que o propósito do autor a distinguir Jesus de qualquer outro que pudesse ser chamado de Cristo ou de ungido. Este parece ser muito claro o propósito do autor quando ele coloca o artigo, né, definindo quem definindo o Cristo, definindo o Filho de Deus, o Deus vivo. Jesus ele é apresentado aqui como aquela figura há tanto esperado por Israel, mas não sobre os aspectos que os judeus nutriam do Messias, de um rei político. Não era esse o Jesus que estava sendo apresentado ali por Pedro, que estava sendo declarado ali por Pedro, que estava sendo revelado ali por Deus. Eu gostaria, neste momento, de lhes apresentar uma ilustração que conta a história de um navio chamado Corpus Christi. De uma maneira bem resumida, ele era um navio de resgate, porém, quando ele é solicitado para socorrer as pessoas de um barco que estava afundando, o capitão do navio opta por não fazer, alegando que não iria arriscar a sua vida por conta de um bando de traficantes. Esse era um navio com esse objetivo, um navio para resgatar pessoas, um navio completamente preparado, completamente estruturado para atuar em situações adversas. Mas este capitão, ele opta por não fazer, o que demonstra que o capitão do navio parecia não entender o real propósito deste navio de resgate. Ele não entende que este navio, que o propósito deste navio era resgatar vidas. Quando Pedro ele faz essa
a declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está demonstrando claramente que ele conhece, que ele entende o propósito do Messias. Ele está dizendo que Jesus é o Salvador que for anunciado e esperado. O que eu também aprendo com esse texto é que não basta saber a identidade de Jesus, é preciso conhecer o seu propósito e confessá-lo também, como em Romanos, no capítulo 10, versículo 8 a 10, vai descrever. Assim como Jesus, ele inquiriu dos discípulos uma profissão clara e lúcida de fé ao seu respeito, ele quer que nós não só o conheçamos, não só saibamos que ele se despiu de sua glória, que ele habitou entre nós, né? Mas que nós o confessemos de verdade, sem influências emocionais ou filosóficas, ou qualquer outro tipo de influência que seja. Dito isto, iremos passar para o terceiro e último ponto, onde falaremos sobre a declaração de Cristo. No verso 18, onde Jesus ele vai dizer: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Vamos tentar entender um pouco o texto, né, o que o Senhor quer dizer neste verso, porque nós trataremos agora sobre a importância do fundamento. Em primeiro lugar, eu acho necessário nós entendermos que existe um trocadilho com as palavras, onde o original grego, Pedro, é Petros, e significa rocha. Já pedra é Petra no grego, significando rochedo ou penhasco. Existem algumas variações e interpretações para esta declaração. Alguns, inclusive, cogitam a possibilidade de o Senhor ter se expressado aqui nesse texto na língua aramaica. Assim, tendo sido desta forma, a palavra tanto para Pedro quanto para pedra seria kepais, no aramaico, significando a mesma coisa, sem distinção de gênero. Lembrando também que em João capítulo 1, no verso 42, registra que Jesus ele havia dado a Simão o nome de Pedro, que em aramaico é Cefas, que também significa pedra. Resumindo, tanto em aramaico quanto no grego, o nome deste discípulo significa pedra. A maior parte dos eruditos, segundo Robert Monson, crê que o próprio Pedro é a rocha na qual Jesus diz que edificaria a sua igreja, no sentido de que ele foi o primeiro a identificar Jesus de modo completo e total como o Messias. Mas olhamos para o texto. Jesus diz: você é Pedro, e sobre esta pedra. Quando pesquisamos sobre o texto original, nós vamos ver, por exemplo, o biblista Thomas Robertson dizer que a ênfase não está em tu és Pedro, em contraste com tu és o Cristo, mas a ênfase está em o Pai te revelou uma verdade e eu também te revelo outra. Vou explicar. Não é em Pedro ou nos outros apóstolos que a igreja está fundamentada, mas a rocha na qual Cristo irá construir a sua igreja é sobre a confissão de Pedro, na revelação que ele teve de Deus Pai. Uma revelação que veio sendo nutrida dia após dia, uma revelação que veio sendo nutrida na caminhada deles com Cristo no seu dia a dia. O próprio Pedro vai testificar que Cristo é a pedra viva e principal de esquina, ou seja, a pedra mais importante, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, também em Atos capítulo 4, inclusive no versículo 12, ele irá afirmar que a salvação só pode ser adquirida por meio de Jesus Cristo. Os apóstolos, todos eles, foram importantes na construção da igreja. João, na visão da Nova Jerusalém, em Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 ao versículo 14, ele irá descrever que o muro
da cidade, ele tinha 12 fundamentos, e que neles tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. É indiscutível a importância de Pedro e de todos os demais apóstolos, mas o fundamento principal no qual a igreja foi edificada é Cristo. É isso que toda a Escritura está de acordo. Veja o que Paulo diz no capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não pode haver outro fundamento, o fundamento é Jesus Cristo. O terceiro aspecto desta declaração é que a igreja é de Cristo, e é de Cristo a pedra principal. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu quero ressaltar que a igreja ela é de Cristo. Em Efésios capítulo 5, 25, nós podemos constatar isso. Ela é a sua noiva e que foi adquirida com seu próprio sangue. Com seu próprio sangue. E sendo a igreja uma propriedade de Cristo, nem mesmo o poder da morte pode vencê-la. O Hades descrito neste verso é o lugar dos mortos, e ele não tem o poder para aprisionar os membros da comunidade messiânica. Pensemos um pouco na história dos 3 porquinhos. O conto nos diz que haviam 3 porquinhos e um queria se divertir, era muito brincalhão, ele era um tanto descompromissado, e quando eles necessitavam de cada um construir as suas casas, ele optou por fazer uma casa de palha, porque seria rápido, não desprenderia tanto tempo, e ele poderia terminar rapidamente para poder voltar para brincar. Então ele constrói a sua casa de palha, e o segundo porquinho um pouco menos preguiçoso do que o primeiro, ele também queria construir com muita rapidez, então ele opta por construir uma casa de madeira, que seria rápido, ela também o protegeria um pouco mais do frio. No entanto, não é uma casa tão segura, não seria uma casa completamente preparada para as adversidades, inclusive do lobo que estava à procura de pegar esses porquinhos. O terceiro porquinho era um porquinho comprometido, ele era completamente, ele era mais racional, ele era mais focado, então ele pensa e com muita calma ele começa a construir uma casa de alvenaria, ele constrói uma casa de tijolo, ele procura bases sólidas, ele começa a fazer o alicerce e levanta a sua casa. Só que o que nós podemos dizer é que os 2 porquinhos, o preguiçoso e o menos preguiçoso, se podemos dizer desta forma, eles tiveram a sua casa levada pelo vento, que o lobo ali, quando ele sopra e joga aquelas casas pelos ares, porque elas não tinham base, porque elas não tinham fundamento. Mas quando o lobo tentou soprar a casa do terceiro porquinho, ele não conseguiu, porque ela estava fundamentada na rocha. Ela tinha bases sólidas. O que Cristo faz uma declaração altamente reveladora e importante aos apóstolos. Ele iria edificar a sua igreja, mas não em qualquer substrato. Fosse a igreja edificada sobre Pedro ou qualquer outra pessoa, certamente ela já teria sucumbido. Da mesma forma, não podemos ter a nossa fé construída sobre bases frágeis. Não podemos ter a nossa fé construída sobre bases instáveis, e que podem sucumbir a qualquer agitação. Por isso, é preciso conhecermos bem os fundamentos de nossa fé e, nesse fundamento, assentarmos assim a nossa casa. Agora, eu gostaria de relembrar com vocês os pontos deste sermão. O primeiro ponto, nós tratamos sobre um ambiente confuso, onde nós aprendemos sobre a importância de conhecer as opiniões das pessoas acerca de Jesus, o que pode nos levar
a se preparar melhor para pregar Cristo de uma maneira mais eficiente e eficaz a essas pessoas. O segundo ponto, nós tratamos sobre a revelação do Cristo prometido. Saber o que as pessoas pensam sobre Jesus tem uma importância, mas é o que o Senhor Jesus está realmente interessado, é o que no relacionamento pessoal que nós temos com Ele. Isso é o que realmente importa. Eu e você precisamos conhecê-lo integralmente, pois declará-lo como Cristo, o Cristo que as Escrituras apontam, o Cristo que Pedro apontou, muda a nossa eternidade. O terceiro e último ponto, nós falamos sobre a declaração de Cristo, onde aprendemos sobre a importância do fundamento que é Jesus Cristo. Uma igreja saudável e que cresce verticalmente, horizontalmente, é uma igreja que tem a sua vida alicerçada na rocha. Por isso precisamos crescer não somente na graça, mas também no conhecimento de sua palavra, para que possamos, em bases sólidas, crescer na fé. Eu quero profundamente pedir que Deus possa falar melhor a mente e o coração de cada um de vocês e que nós possamos ter aprendido um pouco mais com esse texto tão poderoso da Palavra de Deus. Assim, eu quero agradecer a oportunidade, vocês por terem me ouvido e que Deus os abençoe rica e poderosamente.